Frederick, Colorado. Uma casa espaçosa, um casal jovem e apaixonado, e duas filhas que pareciam saídas de um comercial de margarina. Christopher e Shannon Watts personificavam o sucesso e a felicidade familiar. Com a notícia da chegada do terceiro filho, o aguardado Nico, o quadro parecia completo. No entanto, sob a superfície de postagens felizes no Facebook e vídeos de crianças sorridentes, escondia-se uma teia de dívidas sufocantes, crises conjugais silenciosas e desconfianças que Shannon não conseguia ignorar. O que parecia ser o recomeço de um sonho transformou-se em um pesadelo nacional quando, em uma manhã de agosto de 2018, Shannon e suas filhas desapareceram sem deixar rastro. O que acontece quando o homem da casa se torna o protagonista de um mistério que chocou o mundo? Esta não é apenas uma história sobre um desaparecimento, mas sobre as camadas obscuras de uma mente que ninguém, nem mesmo quem dormia ao seu lado, foi capaz de prever. Você está nos arquivos macabros. Se você gosta de histórias reais que desafiam a lógica e arrepiam a alma, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este caso com alguém que ainda não conhece a terrível história da família Watts. Agora vamos aos fatos. Christopher e Shannon se conheceram no ano de 2010 e se casaram em 2012. A primeira filha do casal, chamada Bella, nasceu em 2013 e a segunda, chamada Celeste, nasceu em 2015. Chris e Shannon compraram uma casa em 2013 em Frederick, Colorado. No ano de 2015, a família declarou falência com dívidas que totalizaram cerca de $450 mil. Depois disso, Christopher começou a trabalhar na Anadarko Petroleum e Shannon começou a trabalhar em uma empresa de marketing digital. No ano de 2018, Shannon descobriu sua terceira gravidez, dessa vez um menino, que se chamaria Nico. O casamento, que passava por crises antes dela engravidar, parecia ter ficado novamente a mil maravilhas, já que agora ele teria um filho, o que era seu maior sonho. Os dois pareciam um casal extremamente feliz. No entanto, a mulher ainda desconfiava que o marido tinha relações extraconjugais, e quando o questionou, ele negou, alegando que jamais havia atraído. Com pouco mais de 3 meses de gravidez, Shannon precisou fazer uma viagem a trabalho, e uma amiga chamada Nicole Utoft Atkinson a acompanhou. A viagem durou apenas alguns dias, e no dia 13, Nicole deixou Shannon na porta de sua residência em segurança. Depois disso, ela não conseguiu mais falar com a amiga, e na manhã do dia seguinte, resolveu ir até a casa dos Watts. Quando chegou lá, não encontrou ninguém lá, e a casa parecia realmente estar abandonada. Ela apertou a campainha algumas vezes e, sem obter resposta, desceu imediatamente para chamar a polícia, que em instantes chegou ao local. A primeira ação da polícia foi entrar em contato com Christopher, que estava trabalhando, mas que, ao saber da situação, retornou imediatamente para casa. Ele prontamente abriu a porta para os policiais averiguarem o local, e, em uma primeira vista, não identificou nenhum sinal de luta na casa, e nem mesmo sinais de que outra pessoa tivesse passado por ali. Ao contrário da polícia, Nicole percebeu que o celular da amiga estava em cima do balcão e achou extremamente estranho, pois Shannon nunca saía sem ele. No dia seguinte ao desaparecimento das filhas e da esposa, Christopher foi à televisão fazer um apelo para que elas fossem devolvidas em segurança. Porém, demonstrou um comportamento extremamente frio ao falar delas. Tal atitude levantou suspeita, não só na polícia, mas em toda a população que o consideravam o principal suspeito. Em contrapartida, ele negava qualquer envolvimento com o sumiço, alegando que assim que Shannon chegou de viagem, ele saiu para trabalhar, e depois disso não teve mais contato com ela e as filhas. 2 dias após o desaparecimento, Christopher foi convidado a realizar o teste de polígrafo, e ele imediatamente aceitou sem hesitar. Como já era esperado pela polícia, ele falhou no teste, tornando-se culpado pelo desaparecimento da família. Os investigadores, que já tinham quase certeza de que ele havia sumido com a mulher e as filhas, teve a confirmação e então decretou a prisão dele. Logo após esse fato, Christopher decidiu confessar o que havia feito. No entanto, pediu para conversar com seu pai antes. Pedido esse que foi atendido. Após a conversa com o pai, Christopher confessou ter assassinado Shannon.
No entanto, negou ter matado as filhas. De acordo com ele, quem havia matado as meninas havia sido a esposa após ele pedir o divórcio. E ele, em um momento de raiva, a estrangulou. Após matar a mulher, ele a colocou no carro junto das filhas e a levou até um dos locais de armazenamento de petróleo da empresa que trabalhava. Os corpos das meninas foram encontrados dentro de um tanque de óleo. Já o de Shanann estava enterrado dentro de uma cova rasa próximo ali mesmo. No dia 21 de agosto de 2018, Christopher foi formalmente acusado por 3 assassinatos, pois a versão de que quem havia matado as meninas teria sido a esposa não convenceu a polícia. Além dos assassinatos, ele foi acusado de interrupção ilegal de gravidez e ocultação de cadáver. Na primeira audiência, ele teve sua fiança negada. No entanto, na segunda, a teve fixada em 5 milhões de dólares, sendo obrigado a pagar 15% do valor para ser libertado, o que foi feito no dia 1º de setembro. Pouco antes de seu julgamento, Christopher confessou os 3 assassinatos. De acordo com essa nova versão, ele teria matado Shanann no quarto do casal, e logo em seguida as meninas que ouviram o barulho perguntaram a ele o que tinha acontecido, e ele apenas respondeu que a mamãe teria desmaiado e que teria que levá-la ao hospital. Depois disso, levou o corpo da mulher até a caminhonete do trabalho e colocou as meninas sentadas no banco e partiu em direção ao depósito da empresa. Quando chegou lá, enterrou o corpo de Shanann e, com o auxílio de um cobertor, sufocou as filhas até a morte. Já em seguida, jogou seus corpos dentro do tanque de óleo e retornou para casa como se nada tivesse acontecido, para esperar da sua hora de ir trabalhar. Christopher foi condenado no dia 19 de novembro e, a pedido da família que não queria mais mortos, não foi sentenciado à pena de morte, e sim a 5 perpétuas, sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, teve adicionado à sua pena 48 anos por interrupção ilegal da gravidez de Shanann e mais 36 anos por ocultação de cadáveres. Christopher, que estava respondendo em liberdade, teve sua fiança revogada imediatamente e foi preso. Como Shanann suspeitava, Christopher tinha uma amante, que inclusive foi investigada por ser uma possível cúmplice. No entanto, nada apontou que ela tenha participado do crime sórdido e de fato colocou o homem como o único responsável pela morte da família. Em dezembro de 2018, Christopher foi transferido para uma prisão em outro estado, pois sofreu diversas ameaças de morte. O caso Watts permanece como um dos mais perturbadores da criminologia moderna, não apenas pela brutalidade dos atos, mas pela frieza calculada de quem deveria ser o protetor da família. A condenação a 5 prisões perpétuas sem condicional encerrou o processo jurídico, mas as perguntas permanecem ecoando nas mentes de quem acompanhou o caso. Hoje, Christopher vive entre as paredes de uma prisão de segurança máxima, alegando ser assombrado pelas memórias daquela madrugada, mas sem nunca ter demonstrado um verdadeiro remorso que convencesse o público ou os investigadores. No fim, a máscara caiu, mas o preço pago pela verdade foi alto demais. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar para que mais pessoas possam conhecer essas histórias sinistras. Até a próxima e cuidado com o que se esconde na escuridão.